Chegamos aí à nossa 13ª aula da eletrônica analógica. Vamos falar aí dos PTCs, né, dos componentes passivos aí. Então nós temos aí o termistor, que é um componente eletrônico semicondutor que é sensível à temperatura. Isso é muito utilizado aí na eletrônica como controle, medição, polarização para circuitos eletrônicos. Ele possui um coeficiente de variação de resistência que varia positivamente conforme a temperatura aumentada, ou seja, sua resistência elétrica aumenta com o aumento da temperatura. Então, a curva característica dele, então, com o aumento da temperatura, ele aumenta a sua corrente elétrica. O NTC é o contrário, é o negativo, né? É um semicondutor sensível à temperatura para medição, controle ou polarização de circuitos eletrônicos. Ele possui uma variação do coeficiente de temperatura que varia negativamente, então ele é o contrário do PTC. Então, a sua resistência elétrica diminui com o aumento da temperatura. Então, o PTC é assim e o NTC é assim. Então, é o contrário do outro. O LDR. Esses são os símbolos do famoso LDR. Eles são componentes sensíveis à luz, dispositivos eletrônicos que podem agir em um circuito em função da luz incidente, numa superfície sensível. Eles não devem ser confundidos com fotocélulas, porque os LDR são resistores, em cuja resistência depende da luz. Então, um resistor que, dependendo da luz incidente nele, ele varia a sua resistência. E ele não fornece energia alguma, portanto, ele não é uma fotocélula, porque a fotocélula converte uma energia irradiante, uma luz, em energia elétrica. Então, essa é a diferença. O símbolo do LDR é esse, né? É uma resistência variável em função da luz que ele recebe. O VDR é também chamado de varistor. É um componente eletrônico que o valor da sua resistência é a função inversa da tensão aplicada nos seus terminais. Isto é, à medida que a diferença de potencial sobre a sua resistência aumenta, a sua resistência diminui. Então, isso é muito utilizado em proteção de circuitos. Quando a tensão aumenta, a sua resistência diminui. Então, esse é o varistor. Os VDR são geralmente utilizados como elemento de proteção contra transientes de tensão em circuitos. Tal como filtros de linha, né? Se você abrir aqueles filtros de linha para computador, então ali tem um varistor em paralelo com a tensão, porque nos picos de tensão ele vai diminuir a resistência e vai conduzir. Paralelo com o circuito que se deseja proteger. Impedem que os surtos de pequena duração os atinjam. Ele apresenta, então, uma característica de limitador de tensão. Então, aqui está o símbolo aqui, né? A simbologia dele e o formatozinho dele. Muito obrigado e até a próxima aula.